A hora da entrevista, que é muito interessante, o tema de hoje é sobre gerenciamento de tempo. Para falar sobre isso, a Janaína já está aqui, que é uma coach executiva. Seja bem-vinda ao Ver Mais, Janaína. Muito obrigada. Agora, para começar esse nosso bate-papo aqui, eu acho que deve ter gente lá em casa se perguntando para que é importante gerenciar o tempo, né? Por que a gente precisa fazer isso? Por que tem essa necessidade da gente se organizar com o tempo, com as nossas atividades do dia a dia, Janaína? A principal importância é para que a gente evite o estresse. Que o estresse causa vários outros problemas, às vezes emocionais, físicos, né? Às vezes doenças. Então, uma das grandes formas da gente gerenciar o estresse é gerenciando o tempo. Para evitar, então, aqueles surtos de estresse que a gente tem de vez em quando. Isso, para enfrentar aquela... Não deu tempo, eu não planejei, eu não pensei que fosse ser tão rápido. E assim, ó, a gente agora tem muita tecnologia à disposição. É internet, é celular com internet, tem tudo, né, que a gente pode precisar para facilitar e para acelerar o processo do dia a dia. E mesmo assim, parece que o tempo está ficando curto, o dia é curto demais para a gente. O que acontece? Cada vez menos, né, a gente tem. É porque cada vez mais nós temos mais opções, né, de coisas importantes para fazer. Então, a dificuldade está exatamente a gente gerenciar o que é mais importante e colocar isso como prioridade. Às vezes, as pessoas acabam tomando o seu tempo com coisas não tão importantes, que não levariam aquilo que elas gostariam, e falta tempo para aquilo que precisava ter sido feito. E como que a gente pode, então, se planejar para gerenciar melhor o tempo e poder dividir aí as nossas tarefas no dia a dia, tanto no lado profissional quanto no pessoal, Janaína? No lado profissional, quando eu trabalho nas organizações, a gente tem uma sugestão de como trabalhar isso. E depois a pessoa pode, né, se essa não é uma realidade dela, colocar isso dentro da própria realidade. O que a gente sugere que os executivos, que os líderes façam e que eles orientem suas equipes? Que no final do dia, antes de ir para casa, que as pessoas façam uma lista das coisas importantes, as coisas que precisam ser feitas amanhã. Dessa lista, coloque numeração. Isso mais importante, então, esse é o número 1, número 2, número 3 e número 4. Importante é que a gente faça aquilo que a gente gosta menos de fazer logo no começo do dia. Porque a gente já quer terminar antes e mais um motivador. Se livra, como mais um motivador. Porque se eu deixo aquilo que eu não gosto tanto de fazer pro final do dia, eu sofro o dia inteiro com aquilo que eu tenho que fazer. Então já ajuda, e aí vem a ajudar alguma outra pessoa. Sempre vai ter coisas que acontecem no dia a dia que a gente, né, quem que não tem um telefonema que tira do plano ou gerenciar alguma crise. É importante a gente saber lidar com isso, que elas vão acontecer, vão fazer parte do nosso dia e não perder o mínimo de tempo brigando, se irritando, né, reclamando, resolvendo. Agora, eu imagino que deve ser difícil no começo, para quem quer começar a se organizar, às vezes não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, né? Não. No próximo dia já vai estar tudo certo, vai sobrar tempo. Então tem que ter persistência, né, Janaína? O que acontece é assim, ó, quando a gente não se planeja, Bruna, você passa o dia, trabalhou às vezes o dia inteiro, correu o dia inteiro e tem a sensação que não fez nada. Se você fez a sua listinha e no final do dia anterior você fez a sua listinha das coisas que você quer que faça, você vai fazendo e vai ticando. Ó, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. No final do dia, você tem uma sensação de tarefa cumprida, de missão cumprida. Uma coisa assim, caramba, meu dia rendeu hoje. E a gente precisa disso, até para ter motivador para o dia seguinte. O dia valeu a pena. Em casa, como que a gente se organiza? No trabalho, a gente faz essa listinha, né, já tem mais ou menos pronto. Em casa, tem alguma divisão que a gente já pode mais ou menos pensar? É muito importante que em casa a gente faça isso também. Porque a gente, se você for bem afortunado, você tem tempo para descanso, diversão e trabalho. É importante que você defina o que você precisa fazer. Então, se você é dona de casa, quais são as suas tarefas que você vai fazer durante a manhã? E à tarde? As crianças estão em casa à tarde, então de manhã eu preciso fazer isso, né? Eu preciso ter a roupa, a casa limpa e pronta para receber as crianças na hora do almoço, por exemplo. É importante que isso seja feito e que, de repente, se as crianças vão tomar um pouco mais do teu tempo à tarde, você também separe um tempinho para elas, para brincadeira com elas, para atenção para a criança. Isso vai fazer com que você sinta que o seu dia vale a pena.
E agora, nessa experiência que você tem nas organizações, as pessoas que começam a fazer esse gerenciamento, né, do tempo, elas passam a se sentir melhor, a ter uma atividade mais tranquila no dia a dia? Tem, porque fica mais claro aonde colocar mais energia, fica mais claro quanto perde-se energia, às vezes, com as coisas desnecessárias, às vezes reclamando no trânsito, né? Vai ter um barbeiro de vez em quando na sua frente. Para que você vai perder toda essa energia com isso? E às vezes o barbeiro é você e você nem nota, porque às vezes acontece. Então, quando o executivo aprende a gerenciar o tempo, ele tem mais claro o que é o importante, o que é o urgente, que precisa ser feito agora, o que é circunstancial, não leva nada do objetivo. E aí o dia, né, passou eu cumpri a minha missão. Isso é um alívio muito grande quando a gente vai para casa. Missão cumprida. É um gás todo para começar o dia seguinte. É isso aí, uma motivação para o pessoal de casa fazer também e se sentir com a missão cumprida. Janaína, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Convidada a voltar outras vezes para ensinar melhor a gente como se virar aí no dia a dia, fazer o tempo ficar maior e as atividades menores, tá certo? Obrigada. Obrigada. Gente, na semana passada o pessoal de casa mandou e-mail, ligou para nossa produção para saber de onde são as roupas, né, que a gente usa aqui. As peças são da La Vie Rose, que tem várias opções de looks femininos. A loja fica lá na Rua Olímpio Miranda Júnior, número 30, no centro de Itajaí, pertinho do Mercado Público, tá bom? E o programa já está terminando, mas antes eu quero mandar um beijo muito especial para o Eduardo e para a dona Irani, mãe dele, que estão sempre ligadinhos no Ver Mais, e para todo mundo que acompanha a gente pelo Facebook também. Para Paula de Brito Fernandes, e eu fico por aqui. Amanhã tem muito mais, às 1h15, eu espero você.